E a gente terminou por 17 horas. Isso a gente lembra. 17 horas. Aí foram nessas 17 horas que eu repensei a minha vida inteira. Hoje viemos para atualizar a história de como a gente se assumiu. Sim. A gente pensou, tipo assim, não precisa atualizar essa parte, porque a gente já contou uma vez no canal. Só que aí, conversando, a gente falou assim, mas a gente mudou. Faz não sei quantos anos que a gente gravou aquele vídeo. Eu não penso mais do jeito que eu pensava, eu acho. Muda a perspectiva, né? Muda. A gente vive coisas novas. No vídeo que eu gravei, contando, eu acho que faz uns 7 anos, eu chorei muito durante a gravação do vídeo. Você vai chorar hoje? Não sei se eu vou chorar, gente. Talvez eu chore. Eu nunca... Não revisitei mais esse passado. Acredita que eu não revisitei mais esse passado? Sério? Não, em terapia sim, mas é tipo assim, contando pras pessoas... Bacana. Então vamos descobrir hoje Vamos se você descobrir vai chorar. hoje se eu vou chorar. Vamos descobrir se o Matheus vai chorar contando como ele se assumiu. Fica até o final do vídeo. Vamos começar contando a minha história nesse vídeo. Aí no próximo vídeo a gente conta como foi a história do Rafa. As nossas histórias foram bem diferentes, né? Eu passei por um processo, o Rafa passou por outro. Mas hoje vamos começar a contar sobre como foi o meu processo de se assumir pra mim, pra minha família, pros meus amigos, no geral. Eu vou fazendo uma entrevistinha. E aí a gente vai conduzindo então. Tá, você pode perguntar. Tá bom. Se eu esquecer de alguma coisa, você lembra. Porque o Rafael, gente, ele tem uma memória de elefante. Eu tenho, pra certas coisas. Eu esqueço das coisas e ele fala, mas teve isso, teve isso. Você fala, é verdade. É verdade. Pra outras coisas, minha memória é péssima. Pois é. Tá, mas me conta. Não, deixa eu começar com o que eu lembro. Daí se eu esquecer, você me... Então tá bom. Eu já ia começar um talk show, gente. Ah, entendi. O que você queria perguntar? Vamos ver. Quando que você percebeu? Essa pergunta é a óbvia. É a né? inicial, É a né? inicial, Porque, mas tipo assim, quantos anos você tinha mais ou menos? Quando você olhou e falou assim, acho que eu sou uma linda gayzinha. Não assim. Mas Quando você percebeu que tinha algo... eu ia falar sobre isso. Eu ia começar com isso. Desde criança, eu sei que eu sou gay. Eu sabia que tinha uma coisa diferente. Eu tinha... Born this way, tipo, nasci sabendo que sou gay? Exatamente. É mesmo? Aham. Desde criança, você já sabia? Já sabia. Por quê? Mas não faz sentido, porque não tem uma fase da criança que não é... Não tem uma sexualidade direcionada. Não, tudo bem. Mas eu falo assim, desde criança que eu me lembre, assim, que eu tinha uma atraçãozinha por um amiguinho, era que eu era criança, entendeu? Mas quantos anos, assim, você não sabe? Ah, não sei a idade. Aí, Rafael, se for fazer pergunta difícil, aí eu já também não quero que você me entreviste. As perguntas que com data... Você não pode reagir assim nas entrevistas. Imagina. É verdade, eu fico bravo com o entrevistado, né? Não, mas fala, desculpa, eu vou deixar ele falar, gente, tô Não, pode implicando. perguntar. Mas assim, gente, eu me lembro, assim, de quando eu era criança, eu tinha uma paixonite Tinha por meninas também, mas já tinha por meninos. Acho que estava na fase da descoberta, é que era gay, não, talvez. na fase da descoberta. Mas os meninos era uma coisa mais assim. Sabia que tinha algo diferente. Já sabia. Tinha algo diferente, exato. E aí, então, desde criança e tal, mas assim... Mas já- você pensava? Tipo Não. assim, acho que eu sou gay, Não, acho não que... pensava. Isso é uma coisa que eu nunca pensei, de fato, assim, sou gay ou não. Olhando pra trás hoje, eu sei que, desde sempre eu fui gay, né? Mas enfim. E aí, na adolescência, cresci, fiquei com muitas meninas, tive namoradas. Muitas pessoas perguntam se eu já tive namorada, tive várias namoradas. Ficava com as meninas nas festinhas e tal. Mas, com os caras, eu comecei a ficar, não lembro a idade que eu tinha, mas eu ficava com os caras. Mas eu comecei a ficar bomba, aquelas. Bomba, bomba, bomba. Não, tinha, antigamente, eu não sei se tem hoje em dia, mas tinha uma coisa chamada bate-papo UOL. Nossa, como ela Como eu sou é uma velha, diferentona. né? A gay Kakura. Chat wall. Chat UOL. E aí, a gente entrava nesses chats. Adolescência, isso. Adolescente, E aí, paquerava. Tipo assim, combinava de Porque pra encontrar quem os não caras. lembra, gente, no bate-papo wall, do ball também tinha, né? Do bol, não sei. Você escolhia salas. E Sim. tinham as salas por temas. É verdade. Nossa, é verdade. É assim que encontrava as pessoas. Você podia entrar pra falar sobre anime, pra falar sobre... Você podia entrar por cidades, por regiões. Sim. E aí você ia colocando quais salas você queria e é desse jeito que ia chegando Ia nessa, né? filtrando, exato. E aí... Aí você colocava como seu nick? Ai, jovenzinha. Eu não lembro. Não lembra? É hétero no sigilo. Alguma coisa assim, eu colocava alguma coisa assim, mas era alguma coisa assim mesmo. Uhum. E aí eu conheci os caras lá, saía com eles, ficava com eles. Só que, tipo assim, na minha cabeça eu não pensava o que eu tô fazendo. Você só fazia. Será que eu sou gay? Eu só fazia. Tipo assim, eu ia seguindo o fluxo. Só atendia os impulsos. Só seguia os meus impulsos, os meus desejos. Ficava com os caras e aí, tipo assim, não pegava o telefone do cara, não sabia o nome dele direito. Era uma coisa muito... Ai, que perigo. Gente, não façam Não assim. façam É isso. perigoso. Mas era tipo assim... Você acha que falando isso, Grindr aí hoje em dia, Hoje né? em dia, pois é. É a mesma coisa. Mas era isso, eu não pensava. Eu ficava com os caras e aí pronto, nunca mais encontrava o cara na minha
vida. Voltava pra casa, continuava a minha vida. Continuava ficando com as meninas. Mas você traía. Não traía. Quando eu tava você namorando... fazia isso quando você tava solteiro. Quando eu tava namorando as meninas, eu ficava só com as Babado, meninas. ia dar bronca. Mas solteiro, eu ficava com os caras. Mas, gente, daí eu não pensava sobre. Não pensava, tipo assim, sou gay? Não sou? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei que tinha uma culpa. Eu senti uma culpa, assim, tipo... Que eu achava naquela época que aquilo era errado. Tipo assim, gente, eu tô fazendo errado. Tipo, ficar com outros caras. Mas eu não pensava, tipo, eu sou gay? Eu não falava isso. E, gente, ia viver. E aí eu acho, pensando assim, não sei. Mas se eu não tivesse encontrado o Rafa e, tipo, a gente ter ficado, não sei se eu me assumiria. Será? Não dá pra saber, Não dá né? pra saber. Mas eu tenho medo de, Mas tipo pela assim... fase que você tava... Pela fase que eu tava, de ter ficado... casado com uma mulher, e aí ia ter, tipo assim, traído minha esposa com outros caras. Tem muitos Porque tem caras, muito nossa. por aí, entendeu? Acho que é isso que é. Muito, gente. É fácil ficar nesse limbo de uma vida dupla, né? É. Se não... Sim. Dependendo com quem se relaciona, sei lá. Mas vem cá, na adolescência foi isso. Você não falava com ninguém? Não falava com ninguém. Ninguém? Você viveu isso sozinho? Sozinho. Não tem um amigo, uma amiga, Não, nada? nada. E eu diário? Não, nada. Sozinho, gente, sozinho. Por isso que eu meio por debaixo da cabeça. Por causa disso. Não, Ai, que difícil, né? mas é difícil. Hoje em dia eu penso, tipo assim, que triste que eu me assumi. Eu vivi, não fui uma pessoa que não vivi, tipo, eu tive várias experiências, mas tudo muito escondido, tudo no sigilo. E aí, será que é vida isso? Pois será que é viver então, isso? e eu fico pensando, nossa, se eu fosse assumido na adolescência e tivesse umas paquerinhas e namorasse vários caras, curtisse um romance, tipo o Heartstopper, sabe? Que nem todos os nossos amigos e amigas héteros têm, né? Que nem todos os amigos héteros têm. Eu vivia isso com mulheres, mas eu não era 100% realizado. Então, Ou até pensar na fase da infância, assim. Não que criança namora, porque criança não é pra namorar, né, gente? É. Mas é comum ver nessa fase da criança ali se descobrindo, e ela tem um encantamento um pouco maior por um amiguinho, por uma amiguinha, aquelas coisas, né? Mas isso só pode se for menina com menino. exato. Gente, só reforçar, não tô falando que criança tem que namorar, não é isso. Eu tô falando como é normalizado, se, ai, que bonitinho, eles de mãos dadas. É uma coisa, e a tipo, criança passa fofinha. naturalmente pela descoberta, até ela chegar ali na adolescência, na puberdade, esse processo natural das coisas. Sim. Como foi tirado isso da gente, né? Pois é, e aí eu fico pensando, nossa, que triste. Infelizmente não vivi isso, mas Um romance de vivi, adolescente. mas vivi outras coisas, assim. Minha adolescência, fase adulta foi bem maluca, assim, eu aproveitei. Mas Mas você não assumiu. Não assumi. E Certo. aí é onde que eu tô meio que resumindo essa história, porque eu realmente não pensava. Então foi assim, ó, vivi. Mas foi intenso. Foi intenso. Mas é exatamente o que eu tô contando pra vocês. Tipo assim, vivi, não pensava e acabou. Até então eu chegar a conhecer o Rafael. Ih! Babado. E é aí que ele entra na história. Por quê? Conheci o Rafael nesse mesmo estilo de vida que eu vivia. Só que não foi no bate-papo UOL, foi eu sair com os amigos. Ah tá, eu falei, oxe, eu não usava não, bate-papo. Calma, não foi no bate-papo. Você ainda tava nesse ritmo. Ainda tava nesse ritmo. Ah, você viveu isso da adolescência em diante. É. Entendi. Não, da adolescência em diante. Gente, é que tem coisa aqui também que eu não lembro, tô descobrindo agora. E aí conheci o Rafa num bar. Eu não Que era o meu bar. Que era o bar do Rafa. Eu não era assumido. Vi ele, encarei ele e é tipo assim, toda aquela história que vocês já sabem. Vou deixar aqui nos cards a história de como a gente se conheceu. Vou deixar aqui nos cards, não vou dar muitos detalhes, mas vocês já assistiram esse vídeo. Mas você fazia... Então não era só no chat wall que você encontrava os caras. Não, mas eu não... Você flertava também na rua. Sim, flertava, mas não em Tinha um uma- bar com amigos, assim. Ah, tá. Tipo assim, na balada, tudo bem. Tipo, encarar uns caras e achar bonitinho, tá, tipo, sim. Mas do jeito que foi com você, não. Foi a primeira vez que eu fiquei assim, gente, Nossa. quero casar e ter filhos com esse cara. Não, daí eu encontrei o Rafa, né, no bar. E a gente começou a se conhecer, a ficar. Eu não era assumido. Descobri que o Rafael estava num processo de, tipo assim, estou me assumindo. Não, eu já era assumido. Mas não pra todo mundo. É pra todo mundo já? Era pra todo mundo. É, né? Já tinha se Aham, assumido. Já. Ele já tinha se assumido e eu, tipo assim, não. O que você não sabia é se eu era gay. Oxe, o beijo que você dá aquele. Não. Mas é porque entre a gente se conhecer e a gente ficar a primeira vez, passou tá. um mês. É, então. Aham. Quase um mês, deu uns 25 dias. Então, o que você não sabia nas primeiras semanas ali era se eu era. Aí você ficava sondando. Sim. Porque eu também não falava gente, nada. Mas pelas conversas eu já sabia que ele era gay. Eu só ficava sondando pra ver se você era um gay assumido. Assumido ou não, você queria Porque- alguém pra broderagem. É, esse era o meu medo. Eu não queria que ele fosse assumido. Assim como eu não era assumido, eu queria um cara que pegasse mulheres e ficasse comigo escondido. Era Mas isso que eu todos tava os caras pensando. que você ficava eram assim?
Era tudo... Ah, não sei se era, mas na minha cabeça era. Ah, mas não tinha esse nível de conversa. Não tinha esse nível de intimidade. Tipo, eu não conversava com o cara. Tipo, eu não tinha conversas com os caras. Antes de ficar com o Rafa, eu fiquei com os caras que, tipo assim, fiquei mais vezes, tipo, por uns meses. E aí teve umas conversas. Ah, tá. Mas eram caras que também não eram assumidos. Esses que você deu intimidade não eram assumidos. Não. Então, o primeiro cara que eu fiquei assumido foi o Rafa. E aí que começou a história de eu ter que pensar o que eu queria da minha vida. Eu sobre assumir ou não, né? Sobre assumir ou não. Você nunca tinha pensado sobre. Nunca tinha pensado. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre. Na realidade, a primeira vez que eu comecei a pensar sobre foi quando a gente brigou. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre. Eu vou ter que contar, a gente contou na história de como a gente se conheceu, mas eu vou ter que contar pra vocês lembrarem. Sim. Como foi? A gente saía e se encontrava em motel, porque eu não podia ir na casa de ninguém, na casa dos pais do Rafa, não podia ir na casa dos amigos do Rafa. Não, poder podia, ele não queria. Não queria, não podia sim. Na minha não cabeça, se permitia, né? Porque eu não era assumido até então. E aí, então, a gente se encontrava em motéis. E a gente ficava em motéis e conversava. E aí levava lanche, McDonald's. E era motel comendo. assim, pra viver como um casal, mas também pra fazer coisas... É isso, como eu falava. Levava um lanchinho pra ficar comendo. Assistia um filme. Sim. Namorava. Mas era que o motel tem um negócio do sigilo, né? Em um desses motéis, eu tava conversando com uma amiga minha, uma grande amiga, minha melhor amiga, Thaís. Eu tava conversando com ela e ela queria postar uma foto com o Rafa e mais um amigo do Rafa. E ela perguntou, tipo, o que eu coloco de legenda? E aí, na minha cabeça babaca, eu falei, coloca os viadinhos? O que era Duas mesmo? bichonas. Duas bichonas, alguma coisa assim. Porque eu tava tentando me proteger, porque... Mas explica essa história direito. Do como a gente... Mas é porque eu já contei tudo, eu vou repetir a Mas história. tem gente, você não tá chegando aqui pela primeira vez, tá vendo essa história a primeira vez? Comenta aqui se você tá vendo a primeira vez. Tem gente que tá vendo a primeira vez. Porque, como o Rafa tinha bar e a Thaís tinha ido comigo no primeiro dia do bar, depois que eu comecei a conhecer o Rafa, todo final de semana eu queria estar no bar do Rafa. E aí eu levava meus amigos. E aí meus amigos criaram também uma intimidade com o Rafa. Então, tipo assim, às vezes a gente ia numa balada, às vezes ia num bar, e aí virou uma amizade. A Thaís teve amizade com o Rafa também. E aí, né, numa dessas saídas, gente, mas assim, amizade. Eu já tava ficando com o Rafa, mas ninguém sabia. Era aquela história, tipo, ninguém sabia. E até então eu não era gay. Tipo, era, mas pra mim eu não me assumia como gay. Eu só tava ficando com o Rafa. E aí, numa dessas saídas, a gente foi numa balada, ela tirou uma foto com o Rafa, tipo, pra postar nas redes sociais. Eu e o Sold, né? É. Que é um amigo meu, também gay. Que também gay. E aí ela mandou pra mim essa foto e falou assim, o que eu coloco de legenda? Daí foi nessa zoeira que eu falei, coloca duas bichonas. Só que o Rafa viu. E aí ele ficou muito chateado. Fiquei. Conta a sua parte dessa chateação. Eu fiquei chateado porque na hora eu vi aquela cena e a gente nem brigou na hora, né? Porque eu vi aquilo eu pensei, será que é isso que eu quero pra mim mesmo? Já fazia um tempinho que a gente tava saindo, né? Já fazia uns 4 meses. Já fazia. Gente, eu, tipo assim, na mesma. E toda vez que a gente conversava, que eu tentava tocar no assunto, eu acho que também durou esse tempo, porque não fazia tanto tempo assim que eu tinha me assumido. Então, eu me identificava em muita coisa com o Matheus. Eu entendia a angústia, o medo, aquela coisa de você olhar e falar assim, eu já estive nesse lugar. E vai passar, porque vai. Só que parece que não. Na hora que a gente tá enrustido ali, acha que nunca vai se aceitar, nunca. É impossível. Então eu olhava ele com aquele pânico de alguém ver a sobrancelha dele dentro do carro e reconhecer quem que ele é. A gente acha que tudo tá em torno da gente, todo mundo tá querendo ver quem que a gente é, quem que não é, quem que tá, quem que não tá. A gente acha que qualquer coisinha alguém vai descobrir, vai olhar pra você e falar assim, você é gay. E aí, então eu tive muita paciência, assim, né, com esse período dele não querer ninguém ver, ninguém pode saber, ninguém pode falar, lá. Só que aí, quando eu vi isso, duas bichonas, e eu entendi o que ele fez. Ele não queria que a Thaís desconfiasse de nada. Então, o que ele faz? Gente, a Thaís nem tava desconfiando, ela só mandou, a gente trocava mensagem o tempo inteiro, ela só mandou mensagem, tipo assim, me ajuda com uma legenda. E eu quis atacar, né? Quis atacar o Rafa e o Sold de graça pra, tipo, tirar o meu da reta, por exemplo. Mas é uma atitude muito comum e que eu já pratiquei isso, que é essa homofobia que a gente direciona pra outro que a gente desconfia pra tirar o nosso da reta, entendeu? Sim. Então, vou me juntar aos homofóbicos, porque daí não vão desconfiar de mim. E a Thaís veio de boa, que eu posso aliar duas bichonas. Quando eu vi, eu falei, mas um pouquinho de amor próprio também é bom, eu pensei. Será que eu preciso passar por isso, esperar isso? Daí eu falei assim, vamos embora. Ele, não, desculpa, eu vou apagar. Eu falei, não, vamos embora, depois a gente conversa. Eu lembro que eu fiquei muito chateado e a gente foi embora. E aí, cheguei em casa, fiquei pensando, e aí, gente, eu escrevi um Word. Gente, um Word gigantesco. 3 páginas, eu acho, de texto,
E explicando tudo, explicando que eu entendi e tudo mais, mas que eu não queria isso pra minha vida, não tô disposto. E tem essa frase que eu falava assim, olha, eu não tô querendo arrancar ninguém do armário, porque eu entendo o quão difícil é se assumir, o quão difícil é pensar na possibilidade de se assumir. Então eu não tô pedindo passos largos, mas se eu estivesse vendo pelo menos passinhos de formiga. De tartaruga, você falou. De tartaruga. Aham. Passinho de tartaruga é um negócio que, assim, que me mostrasse que existe, no mínimo, uma intenção por trás ali, algo do que ele quer pra vida. Eu falei, eu não vou ficar. Eu demorei muito tempo me martirizando, me torturando pra me assumir. E aí, agora que eu cheguei nesse momento da minha vida, eu não vou, nada vai me fazer voltar pro armário de novo, sabe? Sim. E aí, mandei esse texto e a gente terminou. E aí a gente terminou por... Porque a gente já tava namorando? Namorando? Já era namorando. Não lembro. Era. E a gente terminou por 17 horas. Isso a gente lembra. Aí foram nessas 17 horas que eu repensei a minha vida inteira. Foram nesse período de 17 horas que eu repensei a minha vida inteira. E foi 17 horas porque foi de manhãzinha. A gente voltou pra casa, eu cheguei de madrugada, escrevi, acordei e mandei o texto pra ele. Aí você passou o dia com isso na cabeça, né? Não foi nem... Não, foi Um antes. dia, né? Foi madrugada, É. daí eu acordei, pensei o dia inteiro. Tipo, eu lembro que fui trabalhar. Então... E aí foi nesse período de 17 horas que eu repensei o que eu queria da minha vida. Porque eu pensei, gente, conheci um cara muito legal. Tipo assim, eu tô apaixonado nele. O que a gente tem é muito incrível. O que a gente tá vivendo é muito incrível. Por que eu não posso viver isso? Por que eu não posso ser feliz? Daí eu fiquei, cara, e agora? Eu perdi ele. E o Rafael tá falando assim, você assume. Ele só tava querendo que eu, tipo Que ele assim... não me chamasse de bichona. e que eu demonstrasse que teria um futuro. Porque ele não queria, você não queria perder seu tempo também, né? Não, eu nem tava querendo uma relação, assim, nem pensando em futuro de casar. Não isso. Mas, tipo assim, poder Mas, gente, viver um romance. É porque era um negócio que era do tipo assim... A gente já não teve um romance na adolescência. Aí na vida adulta também não quer ter um romance. Exato. Ele ia no bar, e porque eu tava, né, eu trabalhava todos os dias e tudo mais, então ele ia, eu tinha que fingir que eu não conhecia. Eu não podia sentar na mesa dele se não tivesse outras pessoas que ele Se a ficava Thaís bravo. não tivesse comigo. E aí eu tinha que sentar como se eu estivesse conversando com a Thaís. Então, assim, eu tive que ficar interpretando tanta coisa. Os meus amigos não podiam saber, porque ele não deixava eu contar. Tudo bem que eu contei, mas... Descobri recentemente, a gente faz um ano. Descobriu recentemente. Mas ele não queria que eu contasse pros meus amigos. Então eu tava vivendo uma coisa escondida, eu falei, não quero isso. Então não era nem tipo assim, se assuma, grite pro mundo, vamos casar. Não era isso, mas era tipo assim, eu quero poder sentar com a pessoa que eu tô ficando e conversar. Não quero ficar, entendeu? Ficar sendo escondido. E não precisava nem demonstrar um afeto na mesa. era Podia nem sentar isso, num bar e tomar uma cerveja junto, tipo assim, somos um E casal. eu falava mas isso ninguém pra precisa ele. saber. Eu falei assim, se eu sentar na mesa com você, ninguém... Eu faço isso com vários clientes do bar. Vários. Tem gente que vem aqui tomar cerveja sozinho, eu sento e fico conversando com o cara. Gente, mas na minha cabeça paranoica, se ele sentasse comigo, ia ser tipo... Todo aparecer mundo uma ia placa descobrir. aqui, ó. Oi, sou gay. Sou Enorme, gay e assim, estamos escrito. namorando. É. É. E aí, gente, repensando isso, eu falei, poxa, acho que eu não quero perder ele, acho que eu quero ficar com ele. Então acho que estou disposto a me assumir. Sim. Tipo assim, acho que é isso que eu quero. Tipo, eu sou gay. Foi a primeira vez. E tipo assim, não, nem foi a primeira vez, porque quando eu não conseguia falar eu sou gay, eu ficava assim, tá, eu quero ficar com ele, então eu gosto dele. Eu gosto dele, eu não me definia como gay ainda nesse primeiro momento. E aí eu falei, então eu vou falar pra Thaís. Vou contar pra ela. Foi a primeira vez que eu me assumi pra alguém, foi a Thaís. A gente fazia faculdade na mesma universidade, na UEL aqui de Londrina, Universidade Estadual de Londrina. Eram cursos, ela tava em outro período, eu tava em outro. Só que daí eu mandei mensagem pra ela e falei, tá, preciso muito conversar. Ela tinha prova no dia. Thaís é muito foda. Falei, tá, eu preciso muito conversar dela. É urgente porque eu tenho prova. Eu falei assim, pra mim era urgente, porque eu tava assim, uma angústia. Imagina, tipo assim, eu achava que eu ia perder o Rafael e ele nunca mais olhar pra mim. Eu tava desesperado, falei, sai, é um pouco urgente, mas tudo bem então, faz sua prova, depois a gente conversa. Ela, não, vamos conversar. Gente, ela não fez a prova dela nesse dia, nem sei o que ela fez. Ela fez segunda chamada, ela de algum jeito, não é? Eu lembro de alguma Tinha que perguntar coisa. pra ela, porque eu não lembro, mas ela não fez a prova dela, por quê? Aí eu busquei ela de carro, aí no caminho eu falei, então, eu tenho uma coisa pra te contar, eu tô namorando. Dela, tipo, ela não acreditou, porque fazia tempo que eu não apresentava ninguém pra ela. Dela, sério? Eu falei, aham. Daí eu fiquei meio que, tipo, dela, quem? Aí eu fiquei meio que não falando quem. Tipo assim, aí agora o que eu faço? Porque eu não falei eu sou gay, eu só falei que tava namorando. Daí ela, quem? Eu fiquei... Falei, quem que você acha? Dela, gente, ela foi muito esperta. Ela falou assim, o Rafa... Do Neida! Do nada, ela falou, o Rafa deu... Dela foi super fofa. Daí eu falei assim, por que eu queria te contar?
porque eu quero ir lá mostrar pra ele que eu estou me assumindo. Tipo, contei pra você e que a gente pode dar esses passinhos de tartaruga no nosso relacionamento. Daí eu peguei ela, a gente tava indo pra faculdade, desviei o caminho, a gente foi pra casa do Rafa. Daí eu falei, amor, desce aqui. Amor não, chamava de amor, sei lá. Não. Falei, desce aqui. Daí ele falou, por quê? Falei, pra gente conversar. Daí ele desceu no prédio. E aí quando ele entrou no carro, a Thaís tava lá. Sim, deu. Eu não sabia como agir. É. Daí ele falou, contei pra Thaís. Eu falei, Daí a gente foi no Mac, lembra que a gente foi no Mac da Higienópolis? é verdade. Aí a gente foi no Mac da Higienópolis jantar, nós três. E aí a gente conversou, contou toda a história pra Thaís, até das bichonas a gente contou pra ela. Contou tudo. Contou tudo assim pra ela, tudo do nosso relacionamento. E aí, gente, a partir desse momento, eu comecei a sentir uma coisa boa. Uma coisa assim, cara... Porque eu não precisava mais... A Thaís era a minha melhor amiga, então eu tava com ela sempre. E também tava com o Rafa sempre. E tipo assim, então a gente ia no bar junto, ela ia comigo, daí o Rafa começava a sentar na mesa com a gente, começava a me tratar realmente como namorado. E eu fui percebendo que era muito legal. Era muito legal viver isso. E eu fiquei, acho que eu tô gostando de ser quem eu sou. Acho que eu quero contar pra mais gente. É um vício. Gente, literalmente, eu acho que libera, não sei, gente, eu tô falando uma besteira, mas eu acho que libera alguma coisa no nosso corpo, um sentimento de endorfina, não sei, mas era uma sensação muito boa poder ser... Só quem é gay, lésbica, enfim, se assume, sente a sensação. Quando se assume assim, e é bem recebido, bem acolhido. É uma sensação muito diferente. Não sei explicar a sensação que eu tive, mas foi muito boa. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter... Por isso que eu perguntei, você nunca contou pra ninguém sobre isso? Eu acho que é muito importante a gente ter alguém, uma pessoa de muita confiança, que você sabe que vai te apoiar, que você sabe que vai estar lá por você, pra você poder ser você mesmo. Sim. Porque aí é um vício, faz muita diferença. E depois você não consegue mais sair, né? Porque dá essa sensação de... Que daí, gente, Matheus, foi ladeira abaixo aqui, ó. Ou acima, né? Foi ladeira abaixo ou acima. Mas aí foi a partir daí que eu comecei a contar para mais amigos. Tinha o Bobroff. Ele foi viciando, gente, no negócio do contar. É Tinha muito o Bobroff, gostoso. que era um amigo que também tava sempre com a gente, um dos meus melhores amigos. Aí um dia a gente tava no máximo, eu contei pra ele também. Só que era sempre naquilo, tô namorando. O Rafa. E aí, tipo, ele nem se importou. A gente tava tomando chopp. Ele falou assim, o que eu quero saber, o que me interessa eu quero tomar mais um chopp. Tipo assim, ele nem ligou muito pro que eu tava falando. E eu sempre ficava muito ansioso antes. É que isso do Bobroff, deixa eu explicar. O Matheus ficou angustiado, ele falou assim, porque eu me assumi pra Thaís, mas o Bobroff, ele é meu amigo, é homem, é hétero, não sei como vai reagir, é um outro... Eu tinha medo de perder minhas amizades, sabe? Porque, infelizmente, acontece isso. Tipo, as pessoas se assumem e as pessoas, por serem idiotas da cabeça, falam, não quero ser seu amigo. Sim. E aí acaba a amizade. Acaba não, acho que é livramento. Se você perder um amigo porque você se assumiu, eu acho que foi livramento. Acho não, com certeza foi. Mas eu tinha esse medo de perder minhas amizades. O Matheus ensaiou muito pra contar pro Bobroff, tava no bar, estavam tomando chopp. Aí ele falou assim, boa, não sei como que você contou, né? Falou, sou gay, não sei o quê. E aí ele ouviu, continuou tomando chopp assim. Aí eu lembro que você falou assim, que você me contou na história, né? Que daí você falou assim, cadê, você não vai falar nada? Você não vai comentar nada? Ele falou assim, quem você namora, quem você tá ficando, isso não interessa. O que interessa é que meu chopp acabou, eu quero outro. Traz chopp, aí veio chopp e a vida seguiu normal. Daí eu conheci, me apresentou. Gente, e aí, pros meus amigos foi tudo muito rápido. Eu acho que eu assumi pra Thaís uma semana, na outra semana pro Bobroff, na outra semana pro Nicolas, na outra semana pra Ana Paula, na outra semana pro Mariana. E é tipo assim, muito rápido, porque era uma galera que eu frequentava balada com eles. Então eu comecei a ir muito no bar do Rafa com eles. Então eu percebi que eu queria estar naquele ambiente, ser quem eu era naquele ambiente. Então pra eu ser quem eu era realmente naquele ambiente, eu tive que me assumir pros meus amigos. Sim. E não foi um grande drama, assim, meu Deus, não sei o que. Eu ficava ansioso por contar pra eles, mas não foi um grande drama. O drama da minha vida, assim, pra se assumir foi com a minha família. Por quê? Depois que eu contei pros meus amigos, eu tava muito feliz. E eu tava vivendo aquilo. Mas com a minha família, eu não tinha contado. Então eu era uma pessoa fora de casa, uma pessoa muito feliz, muito animada. Dentro de casa, eu sempre fui uma pessoa muito animada, muito maluca, mas eu fui me fechando. Foi se fechando. Porque, tipo assim, eu não era quem eu queria ser mais. Mas eu não queria me assumir pros meus pais, porque eu tinha medo. E aí eu comecei a sondar a minha família, não no caso meus pais, mas tipo assim, meus primos. Porque eu também era muito próximo dos meus primos. E aí eu falei, calma aí, então, você não quer contar direto com meus pais? E se eu começar a contar pros meus primos? Pensei. E aí eu chamei a Milena é uma prima minha também, a gente era muito, muito próximo, muito íntimo na época. E aí eu falei, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu acho que a gente não se encontrou pessoalmente, acho que foi por WhatsApp, Eu acho que foi, não foi no máximo? Não, ela foi no máximo pra te conhecer. É. E aí eu contei pra ela no WhatsApp também, ela super me acolheu, tipo assim, normal, falou, Mati, não sei, nem lembro que a gente conversou, mas tipo assim, foi maravilhosa.
E aí ela contou pro namorado dela na época, e aí, que é o Giovanni até hoje, né? Eles são casados. Que o Giovanni também ficou super de boa. Daí eu comecei a levar eles no máximo também pra conhecer o Rafa. Daí o Rafa conheceu eles. Daí depois eu contei pra outro primo. Mas pra Milena eu fiquei assim, eu falei pra Milena, Mi, eu queria contar pra minha mãe. Só que eu não sei o que eu faço, eu não sei como agir. Porque eu tenho medo, tinha medo da reação dos meus pais. Por mais que vocês olhem meus pais hoje, eles são maravilhosos, eles sempre foram maravilhosos. Mas assim, dá medo, né? Eu acho que o medo é comum de todo LGBT na hora de se assumir. É porque não tem como a gente saber como a pessoa vai reagir. Não dá pra saber. E da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eu fui o primeiro que me assumi. Tem mais gays na família, mas eu fui o primeiro que me assumi. Então eu não tinha uma referência, né? Imagina, se tem um primo, não sei, se meu irmão tivesse assumido antes, eu ia ter uma referência, mas não tinha. Então eu não sabia, então eu tinha esse medo. Daí eu falei pra Milena, Mi, não sei o que eu faço. E aí um conselho que ela me deu na época, que eu lembro disso até hoje, ela falou assim, Mati, planta uma sementinha. E aí você vai regando essa sementinha ao longo do período, ao longo dos dias. E essa sementinha vai crescendo, vai nascendo em uma árvore, uma flor, sei lá. E eu fiquei, nossa, é verdade. Posso começar a plantar uma sementinha. E aí a sementinha que eu comecei a plantar foi o seguinte. Como eu tava muito diferente dentro de casa, meus pais começaram a estranhar também como eu tava. E aí, fora de casa, eu tava muito feliz. Dentro de casa, muito triste. E aí, eu comecei a dormir muito fora de casa. Eu nunca fui de dormir. Eu dormia na casa dos meus amigos. Tipo, na casa da Thaís, na casa do Bobroff. Mas era assim, uma vez por mês. Quando eu comecei a ficar com o Rafa, eu dormia na casa dele todo final de semana. Porque depois que passou essa fase, que o Matheus já começou a se assumir pros amigos e tudo mais, foi até bom pra nossa conta bancária, porque daí a gente economizou no motel. Porque daí eu ia que pra o casa único dele. lugar que a gente podia ficar antes era no motel. Então a gente começou a ficar em casa, porque daí minha família já sabia, meu pai sabia, meu irmão. Não tinha um segredo na minha vida. Sim. Então o Matheus veio muito pra minha vida, que era na minha casa, os meus amigos, né? A nossa rotina ali. E aí, como eu tava dormindo muito na casa do Rafa, meus pais ficaram tipo assim, onde você tá indo? Onde não sei o quê? Onde... E eu sempre falava que eu ia na casa da Thaís. Tô na casa da Thaís, tô na casa do Bobroff, tô não sei o quê. E aí quando a Milena falou assim, começa a plantar uma sementinha, eu pensei, preciso começar a incluir o Rafael na minha rotina. Começar a citar, porque eu não tinha nenhum amigo chamado Rafael. Então eu preciso começar a citar o Rafa. Começar a falar, o Rafael, no Rafael. E aí eu comecei a fazer isso. Onde você vai? Vou no bar do Rafa. Onde você tá? Tô com o Rafa. Onde você vai dormir? Vou dormir na casa do Rafa. E aí minha mãe começou a perguntar, quem é esse Rafa? Porque, claro, gente, pai se preocupa com os filhos. E, tipo, se o pai não conhece... Minha mãe conhecia todos os meus amigos. A Thaís, tipo assim, a gente estudou junto, a gente tem 25 anos de amizade. O Bobroff, ensino médio inteiro. O Nicolas também. Tipo, então ela conhecia todos os meus amigos. Então quando eu falei Rafael, ela falou assim, quem é o Rafa? Aí eu comecei a falar, é o dono do bar que a gente vai. E aí eu comecei a falar, tô indo na casa do Rafa, tô indo no bar do Rafa. Sabe aquele bar que eu vou com os meus amigos? É o bar do Rafa, é o Rafa, ele é dono do bar. E é lá que a gente vai, a gente fez uma amizade. E aí eu permaneci nisso, nessa sementinha plantada, por sei lá... Pouco tempo. Acho que não deu um mês. Por semanas, assim, eu fui plantando essa sementinha. Porque, deixa eu explicar da minha perspectiva, foi... ele se assumiu pra Thaís. Eu falei, que bacana, olha só, era isso, passinho de tartaruga. Agora você tem uma amiga do seu universo. Eu dei passinhos de lebres. Passinho de leves, que falei, do seu universo. Agora, pronto, ó, você vai dar uma respirada. Dele chegou no dia, assumi pro Bobroff, assumi pro Lug, assumi pro... Aí, ele saiu, eu falei, calma, que tá too much, assim. E aí, respira. Foi me dando, eu falei, calma, não precisa ser rápido assim. E aí, sim, chegou o dia que ele se assumiu pros pais dele. Chegou o dia que eu me assumi pros meus pais, porque foi o seguinte... Sem aviso, que você não me falou. Sem aviso. Nessa história de onde você tá, tô no Rafa. Onde você vai dormir, tô no Rafa. Onde você dormiu? No Rafa, não sei o que. Tudo Rafa. Um dia, mas eu ainda estava naquele modelo. Eu era muito feliz fora de casa, chegava em casa, eu era quieto, mais triste. Gente, meus pais até começaram a pensar que eu tava usando droga, assim. Tinha me envolvido com drogas. Os meus tios, a tia T, a tia Leda, tudo começaram a achar que eu tava envolvido com droga, porque eu tava muito, muito diferente do que eu era. Eu sempre fui muito animado, muito feliz. Mas não era porque, tipo, eu estava com depressão ou qualquer coisa do tipo. É porque eu tinha experienciado viver uma vida, tipo assim... maravilhosa. Eu sou quem eu sou assumido, sou feliz, tenho um cara que eu amo, ele me ama, os meus amigos são maravilhosos, todos me respeitam o meu relacionamento. Tipo assim, é isso. Voltei pra casa com os meus tios, que ninguém sabe o que eu vivo, e aí eu fui ficando assim, tristinha, capinguinha, borocochosinha. E aí, por isso que eles estranharam, porque tipo, gente, quem é esse Matheus? O que tá acontecendo com ele? E aí teve um dia que eu estava deitado no quarto, eu lembro, minha mãe foi lá me dar boa noite. E aí a gente tava com assim... Eu falei, preciso contar, preciso falar alguma coisa, preciso contar pra ela. Meu Deus, preciso contar pra ela. E aí ela chegou, eu tava deitado na cama, ela chegou lá do meu lado, eu falei assim, eu falei alguma coisa. Eu tinha passado, foi no domingo, eu tinha passado a tarde inteira na casa do Rafa.
Daí ela falou assim, onde você tá? Onde você passou o domingo inteiro? Mas eu acho que ela já tava desconfiando também. Será? Porque ela que veio perguntar. Daí ela falou assim, onde você passou o domingo inteiro? Gente, eu acho que foi domingo, tá? Não lembro de datas. Vai que a pessoa assiste o primeiro E vídeo. foi outra história. Aí é outra história, a pessoa fala, gente... A menino, memória vai o sumindo. menino tá mentindo, não é? Porque eu confundo, tá? Mas foi um dia, assim, eu acho que foi um domingo ou um sábado, enfim. Que eu passei assistindo a tarde inteira com o Rafa, assistindo um filme, enfim. E aí eu cheguei em casa, ela falou, onde você tava? O que você ficou fazendo? Eu falei, tava no Rafa. Daí ela falou assim, fazendo o quê? Eu falei, a gente ficou assistindo um filme. Daí ela falou assim, esse Rafa tem namorada? Ela perguntou. Daí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, eu não lembro o que eu falei, mas eu falei assim, é porque ele tem namorado. E o namorado dele sou eu. Daí eu comecei a chorar muito, assim, chorei. E aí ela, tipo, calma, tentando me acalmar, porque eu tava chorando de soluçar. Dela, calma, não sei o que, tipo, tentando me acalmar, eu chorando. Aí eu falei, eu tô namorando, Rafa, eu sou gay, não sei o que. Eu falei pra ela, foi a primeira vez que eu falei pros meus pais. Meus pais, assim, pra minha mãe. Só que ela, tipo, ela só falou calma, tentou me acalmar, não sei o que. Aí ela falou assim, quer que eu conto pro seu pai? Quer que eu chame o seu pai? Daí eu falei assim, chama ele aqui. Daí ela foi lá, chama o meu pai, chamou, daí ele entrou, daí ela falou assim, acho que ela falou assim, o Matheus falou assim pra o seu filho, falou assim, o seu filho é gay. Daí ele só fez assim, Matheus. Do jeitão dele, gente. É o jeito que vocês conhecem meu pai, ele falou, Matheus. Daí eu falei assim, só que não conta pro Heitor. O Heitor na época tinha, acho que 14 anos. Ele já ia entender, tipo assim. Mas você não quis, Não tava quis. preocupado. Tipo assim, não quero contar pra ele agora. E aí, foi isso. No domingo à noite, contei, aí eu fui dormir, mandei mensagem pro Rafa, tipo, acabei de me assumir pros meus pais. Aí ele mandou mensagem, como assim? Não sei o que, enlouqueci. Sem falar nada, sabe? Do nada ele chegou e falou, contei pros meus pais. Daí eu combinei da gente se encontrar no outro dia, porque acho que era no domingo, daí eu ia trabalhar no outro dia, combinei de passar na casa do Rafa e conversar com ele. E aí acordei, só que eu acordei, na minha cabeça eu achei que eu ia acordar, no paraíso, as borboletinhas cantando e não sei o quê. E não foi, meus pais estavam estranhos. Tipo assim, eles estavam quietos. O jeito que eu tava quieto, eles estavam também. E aí na minha cabeça eu fiquei assim, como assim vocês estão quietos? Eu acabei de me assumir. Vocês têm que aceitar, vocês têm que ser maravilhosos comigo. Vocês têm que querer conhecer meu namorado. Vocês têm que me tratar na minha cabeça, tá, gente? E não foi assim. Eu acho que pra eles foi um choque. E aí eles ficaram muito em silêncio. Não me trataram mal, mas não me trataram do jeito que eu achava que eles iam me tratar. Você idealizou, né? Idealizei. E aí foi que começou as brigas. Tipo assim, a gente começou a brigar. Por quê? Não porque eles me maltrataram ou foram homofóbicos. De forma alguma, eles nunca foram homofóbicos comigo. Mas é porque eles não atenderam as expectativas que eu criei. Eu acho que eles estavam processando a informação. Só que, gente, eu sempre fui muito ansioso. Então, naquela época eu também era ansioso. Eu acho que eu estava mais ansioso ainda. Porque, gente, foi tipo assim, o maior passo que eu tinha dado na minha vida. Foi me assumir pros meus pais. E como assim? Eles não fizeram nada, não fizeram uma festa. Uma festa temática, sabe? De alguma diva. Tipo assim, eu fiquei bravo com eles, irritado. E aí, ao longo das semanas, a gente começou a brigar. Mas não foi muito tempo. Não foi muito tempo, mas foi assim, tipo, tá, eu sou gay, não sei o que. Eu lembro que ela falou assim, tá, mas eu tô processando. Eu tive a vida inteira o filho hétero, agora tem que entender. Eu acho que até ela, se ela falar, ela vai falar, nossa, por que... Não, é que eu acho que você projetou, você criou uma expectativa em torno dela, mas eles também tinham uma expectativa em torno de você. Então foi essa quebra de expectativas de ambas as partes que criou esse ruído, assim, né? Mas que foi rápido. Quando você fala semanas, eu acho que não foi nem 2 semanas. Não, acho que foi umas 2 semanas. É. Eu lembro que um dia eu mandei mensagem pro meu pai e falei assim, pai, eu te amo, alguma coisa assim, Não lembro o que eu falei. Aí ele falou assim, eu também te amo, mas não está sendo fácil. Ele só falou isso. Mas aí, gente, aos poucos... E aí o que eu penso é isso que você comentou no meio do vídeo que era. Você foi o primeiro da família, não tinha uma referência. Não tinha, eles não sabiam. E aí eu falei pra eles, não contem pra ninguém. Não contei pra família, eu contei só pros amigos. Eu falei quem eu tinha contado. Contei pra Milena. Acho que eu não tinha contado mais pra nenhum outro primo. Só o Giovanni também, que é namorado, mais primo. Falei, não contem pra ninguém, por favor. E aí ela não contou. Só que o que aconteceu? Eu também continuei estranho mesmo assim. E aí meus pais também ficaram estranhos. Ia na casa da tia T, eles estavam estranhos. Eu parei de ir na tia T, tipo assim, eu não ia mais. E meus pais ficavam quietos. E aí, gente, piorou a situação. Se eles já achavam que eu tava usando drogas, eles tiveram Agora eu tinha que eu certeza. tava usando drogas. Porque meus pais começaram a ficar tristes também e calados. Minha tia T, tipo, tia T que aparece nos vídeos aqui, sempre a gente grava ela. Eu acho que ela deve ter falado, meu Deus, ferrou, o que aconteceu? E aí teve uma vez que eu postei uma foto comemorando não sei quantos meses de namoro com o Rafa. Eu fiz uma montagem, assim, postei no Facebook na época. E eu não sei porquê, acho que meu inconsciente queria que eu me assumisse. Porque eu sempre bloqueava essas fotos só pra algumas pessoas. E eu postei pra todos os amigos verem. E aí a Nádia, que é uma das minhas melhores primas também, Filha da tia Leda. a Nádia viu essa foto.
contou pra tia Leda, a tia Leda e a Nádia moram em Curitiba, contaram pra tia T. Só que, não lembro se era final do ano, mas eles, ou algum feriado, a tia Leda estava vindo pra Londrina. Então eles vieram, a Nádia veio falar comigo no Whats, contou que já sabia, daí eu contei pra ela a história. Ah, ela no Whats? Foi tudo no Whats, Aí eu já tava sabendo que eles sabiam. Aí eu falei, nossa, então eles já sabem. E agora? Só que eu nunca tinha encontrado eles pessoalmente, desde quando eles estavam sabendo. E aí foi no domingo, eu fui, todo domingo tem almoço na casa da tia T, eu fui lá almoçar. E aí, quando eu cheguei, tava todo mundo lá na área, gente. Todo mundo sentado na área. É a mesma área que a gente coloca nos vídeos pra vocês. Tava todo mundo lá sentado nessa área. E todo mundo ficou olhando pra mim, pro meu pai, pra minha mãe. Não sei se o Heitor tava junto. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? Tipo, eu não sabia o que fazer. E aí eu entrei assim, fui abraçando todo mundo. E aí quando eu abracei a tia Leda, eu acho que comecei a chorar. Comecei a chorar muito, assim. Aí minha mãe e meu pai começaram a chorar também. Gente, aí hoje eu penso, por quê? Porque eu era gay? Ah, mas é tem, porque... né? Ainda mais na época, enfim. E aí, faz mais de 10 anos isso, gente, que eu tô contando, tá? Então por isso, talvez eu esqueça dos detalhes, é porque já faz mais de 10 anos. Uns 12 anos, eu acho. 12 anos. 12 a gente anos. tá junto 13? É. Quase 13 anos, gente, essas histórias. E aí eu lembro que eu abracei a tia Leda, ela falou assim, para com isso, tipo, para de chorar. E aí me abraçou, daí a tia T também me abraçou. E aí, tipo, Te acolheram super, me acolheram assim, né? super, não falaram nada. Tipo, gente, nada. Nem que era errado, nem que Deus não gostava, tipo, nada, gente, nada. Foram super acolhedores. Foram super acolhedores, incríveis. Eu lembro que o meu tio Thiago falou, acho que uma época, se eu tava usando preservativo. Porque o tio Thiago trabalhava com... Ele sempre trabalhou em farmacêutica, indústria, então ele trabalhava também numa época de, tipo, de remédios e tal. Então ele ficou preocupado, sim, tá usando preservativo. Mas assim como ele falaria se eu tivesse namorando... Pra qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Eu achei legal isso, ele falar sobre. Porque eu achei que era um tabu, assim, tipo, ai, meu Deus, sexo, não sei o quê. Ai, eu sou gay, ele vai falar sobre sexo. E ele falou assim, gente, é só usa preservativo, tipo, normal. Como ele falava pra qualquer outro primo, sabe? Eu achei foi tão normal. Sim. Que eu fiquei, cara, que louco. Isso é uma coisa absurda que eu senti com eles também. É. Todos que eu conheci sempre foi, e até hoje a gente fala disso aqui nos vídeos, né? Como eles têm esse lugar da naturalidade, que é como todos deveriam ser. Que incrível que é, assim. Sim. Que é sobre o amor, né? Não importa. E aí, gente, foi uns mesezinhos de adaptação com meus pais, com a minha família, mas foram tranquilos. A minha história nem é pesada, eu acho que não é pesada. Ah, não é. Porque, primeiro que eu falei, no começo eu não pensava, tipo assim, só vivia, não pensava, nunca fui de pensar e elaborar, tipo, vivia, ia vivendo. Depois eu me assumi pra mim em 17 horas. Em 17 horas eu me assumi. E aí depois eu contei já pra Thaís. Aí fui contando. E aí eu, na ansiedade, eu já queria, tipo, quero viver isso, quero ser quem eu sou. Saí contando pra todo mundo. Então foi muito rápido. Não tive um processo, tipo, de anos sofrendo e não sei o que. Foi em um ano, gente. Em um ano eu me assumi pros meus pais. E aí teve o processo deles entenderem, deles me respeitarem, de eu respeitar o tempo deles, que no caso, na época, eu não respeitava, porque eu ficava batendo de frente com eles. Que já queria que eles conhecessem o Rafa, já queria que não sei o quê. Mas aí eles tiveram um tempinho deles de entender, de respeitar os meus sentimentos. E depois, gente, eles conheceram o Rafael. Sim. Minha mãe saiu do não quero conhecer, quando eu contei que tava namorando o Rafa, ela não quer conhecer ele. Acho que ela ainda falou assim, nunca. Não quero nunca conhecer ele. Ela falou desse jeito. Pra, tipo assim, um mês depois, eu acho que foi literalmente um mês depois, no máximo 2 meses. O Rafa foi, a gente até contou no vídeo como conheceu os sogros. O Rafa foi me levar em casa e ela falou assim, o Rafa tá aí? Eu falei, tá, dela, pede pra ele descer. Tipo, do nada. E ele tava de pijama, furado. Todo rasgado. Ele desceu, conheceu ela. O que ela falou? Te abraçou? Eu não lembro, mas ela me abraçou bem forte. É. E foi a mesma coisa com o resto da família, os Perines, né? Porque daí eu queria apresentar ele mais pros Perines. E aí ele conheceu a Laura, minha prima, gente, que hoje tem 19 anos. Conheceu ele na fila do cinema, lembra? Lembro. Eu sempre Ela conto essa veio o história. Rafa e veio abraçar ele. 13 anos atrás, ela tem 19, ela tinha 6, mano. Era. 6 aninhos ela tinha. Ela veio na fila abraçar o Rafa, assim, como se fosse primo, porque era primo mesmo. Sim. Porque a gente tava namorando, era primo. Ela abraçou super forte ele, assim, tipo... Gente, foi incrível. Foi incrível. A tia Leda me chamando pra ir na casa dela. A tia Leda. E falando, é pra você me chamar de tia. A tia Leda obrigou ele a chamar ela de tia. É pra você me chamar de tia. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito fofo. Sim, gente. Então, assim... Não chorei. Eu achei que seu hora tava marejando, não? Não. Tava lembrando. Olha que Como legal muda, assim, lembrar isso. sai do lugar da dor agora, né? Pois Agora é. a gente pode contar... Acho que na época ainda doía. Hoje a gente já pode contar com mais leveza, né? Não lembro, vou até olhar pra falar pra vocês, mas eu acho que faz uns 7 anos que a gente gravou esse vídeo. Depois vocês procurem como eu me assumi, tem aqui no canal. Mas é 7 anos, eu acho que fazia uns 6 que eu tinha acabado de me assumir.
Mas 6 anos ainda era dolorido, né? Porque eu chorei muito contando a história. E hoje não é mais dolorido. É tipo assim, olha o que eu vivi. Que legal que foi o processo. E se eu pudesse falar alguma coisa, tipo assim, confia no processo. Porque, não sei, foi tão incrível tudo que eu vivi. E tudo, foi um processo. Mas foi maravilhoso. Os meus pais foram maravilhosos. Tipo assim, hoje em dia o que a gente vive, imagina. Na chácara, com a família. É doido pensar tudo que, tipo, que eu ia perder. Eu ia perder tudo isso se eu não me assumisse. Viver nas sombras, né? Eu não ia ter nada disso. Se eu não tivesse me assumido, eu não ia ter nada disso. Sim. Então eu penso, nossa, que bom. Às vezes a gente acha que, tipo assim, não vou me assumir nunca, porque não sei o quê. Tudo bem, eu não sei que condição você vive, a sociedade que você tá em relação à família, amigos. Eu sei que tem muita situação difícil. Eu sei que tem pais que expulsam os filhos, que agridem os filhos. Tudo tem que ser... Tudo tem que ser muito... Esse vídeo não é necessariamente um incentivo de pai, vai lá e fala, igual o Matheus falou e tudo mais. Pois é, eu tô contando a minha história. Eu contando porque aqui. É importante que a gente também tenha esse pé no chão de não idealizar, não criar essa coisa que a gente falou que o Matheus idealizou, os pais, a gente não idealizar as pessoas, então a gente, Exato. Se não tem segurança, se não sabe como vão reagir, se tem risco, a sua saúde, o seu financeiro, enfim, eu acho que tudo tem que ser muito tem com muita o pé gente no que, chão. Tem muita gente que é expulso de casa e não tem onde morar, porque não tem dinheiro, então por isso que ela falou do financeiro. Mas o que eu tô falando de confiar no processo a gente recebe muitas mensagens, até hoje do primeiro vídeo que a gente fez contando como a gente se assumiu, das pessoas falando, acabei de me assumir, tô desesperado, tô não sei o quê, tipo assim, por isso que eu tô falando, confia no processo, porque passa, gente, passa. Depois vocês vão ver, passa assim, pode passar de um jeito muito difícil, de um jeito que você sofreu muito, foi muito complicado, mas depois que passa, você vai olhar pra trás e falar assim, como valeu a pena. Como valeu a pena. Como sair do armário valeu muito a pena. E aí, é muito doido que antigamente, assim, muitos anos atrás, eu pensava assim, se Deus falasse, você vai voltar pra Terra, como você quer voltar? Eu voltaria igualzinho, gayzinha, do jeito que eu sou. Deus me livre ser hétero. Deus me livre ser hétero. Que pavor Deus me livre ser hétero. Porque eu amo quem eu sou, eu amo a minha família, eu amo a minha história, eu amo meu marido. Tipo assim, tudo. Foi incrível, gente. Foi incrível. E eu sou muito feliz com a minha história de vida. Que lindo! Ai. Gente, eu acho que contei. Contei. Uma resumada. Uma resumada. Resumada? Uma resumada? Deu uma resumada. Resumida. Dei uma resumida porque não é porque eu resumi, é porque eu não lembro. Gente, eu não lembro de detalhes. É difícil isso. Eu acho que se for conversando, tipo, talvez... Vai puxando. Se eu chamar a Nádia, tipo assim, Nádia, como foi? Ela pode me falar. Talvez ela até fale, Mati, não foi no WhatsApp, foi a gente pessoalmente. Sim. Tipo, sabe? As pessoas... Talvez eu falar com a minha mãe, ela lembra de detalhes. Com a Thaís, eles lembram de detalhes. Mas é o que eu consigo lembrar agora pra contar pra vocês. Mas acho que vocês entenderam, tipo assim... Sim. O principal, o que foi. O que foi e como você tá se sentindo hoje. Exato. 13 anos depois. 13 anos depois. Olha como muda mesmo, né? Eu amei gente. Reviver essa história. E se você amou também, você tem que se inscrever nesse canal. Sim. Dá o like, compartilhar. Compartilha com alguém que esse vídeo pode, tipo, ajudar a acalmar um coração. Talvez você tenha um amigo que acabou de se assumir e ele tá, tipo assim, meu Deus, e agora? Mostra pra ele, ou não precisa mandar o vídeo, mas fala pra ele que vai passar. Esteja do lado dos seus amigos, dos seus filhos. Vocês que são pais. Gente, não muda nada. Tipo assim, isso não muda nada quem a gente é. Você tem um filho maravilhoso. Você Na verdade, muda, porque aprofunda até o vínculo. Você tem acesso à essência da pessoa. Não, mas o que eu falo assim, não muda nada a pessoa. Tipo assim, se você ama o seu filho, porque, o filho maravilhoso, trabalhador, não sei o quê. E aí ele fala, sou gay, sou lésbica, sou trans, não sei. Se assume de algum jeito e de repente você não acha mais do que você achava do seu filho, o erro tá em você. Porque, tipo assim, não mudou nada. É só um detalhe. É um detalhe. Tipo assim, aí você deixou de achar tudo que você achava. Porque meu filho é maravilhoso, porque, trabalhador, porque não sei o quê, honesto, não sei o quê. E aí porque ele falou, sou gay. Aí você não é mais? deixa de achar tudo isso. O problema tá mais em você. Mas em você não, está em você, no caso. Porque, gente, não muda nada. Então, assim, e o amor parece que é clichê, mas é que é verdade. É verdade, gente. O amor é a resposta pra tudo. E você, LGBT do nosso coração que está assistindo, vai passar. Vai passar. Vai ficar melhor. Sim, sempre fica melhor. Sempre fica. Parece que não. Sim. Mas confia na gente. Sim. Vai ficar. Exatamente. Gente, obrigado você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje é sexta, no domingo sai a parte do Rafa. Mas do Rafa, já posso adiantar que foi bem diferente da minha e foi um pouco mais sofrida, né, amor? Foi. Mas questão de sofrida, assim,
dele. Vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir. Então se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Combinado? Combinado? Beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau.